Já pensou que uma filosofia parece meio obcecada com a morte? É mórbido, né? Tipo, por que tanto papo sobre o fim da linha? É, pois é. E o Schopenhauer, cara, ele era mestre em filosofar sobre a morte. Tinha umas ideias, digamos, intensas sobre o assunto. Intensas é pouco, né? O cara era o rei do pessimismo. E a gente tá aqui hoje para mergulhar de cabeça nesse mar de ideias, especialmente sobre a morte e a dor. É isso aí. E olha, Schopenhauer não era filósofo boteco, não. A obra dele é densa. Exige um certo nível de, digamos, preparo mental. Mas calma, a gente tá aqui pra te guiar nessa viagem. Exato. A gente vai desvendar o que ele pensava sobre sistemas universais, a morte e a dor, e ver se a gente tira alguma lição disso tudo. Você que pediu esse mergulho no Schopenhauer, a gente vai junto garimpando as ideias mais importantes para você. Bora lá. Beleza. E já que a gente está falando do Schopenhauer, não tem como escapar da morte. Aliás, ele chamava a morte de o grande desengano. Que parada é essa? Pra ele, a morte era tipo, a gente tira a máscara da ilusão da vida, sabe? A gente se liberta da individualidade. Peraí, a gente se liberta. Mas não é meio, sei lá, um fim de linha total. É que pra ele a morte era mais um desfazer um nó, sabe? Um nó que a gente chama de vida, essa união, essa individualidade que a gente acha que é tão importante. Na real, a gente só tá acordando pra uma verdade maior. É como se a vida fosse um sonho rapidinho e a morte o despertar pra realidade. Caramba, que bad. Mas ele vai além, né? Fala que a filosofia é filha da morte. Sem a morte, a gente nem ia filosofar. Essa é a visão dele. A morte seria a musa inspiradora da filosofia. A gente pensa sobre a vida, sobre o sentido das coisas, porque sabe que a gente vai morrer. Se a gente fosse imortal, porque essa pressa toda pra entender o mundo, né? Faz sentido, né? Tipo, a gente tenta ler o manual de instruções só quando o jogo tá acabando. E ele também fala da noite eterna, comparando com esse soninho da nossa vida. É, ele coloca lado a lado a brevidade da vida, que passa num piscar de olhos com a vastidão do tempo que vem depois. Uma noite eterna comparada com o soninho da vida. É bem dramático, né? Dramático total, mas aí ele fala de uma coisa que me deixou confusa. Ele fala que a matéria indestrutível seria um consolo para quem não acredita em outra vida. Quer dizer que ele vira pó e continua existindo. É, parece meio contraditório, né? Mas a ideia é que, mesmo que a gente perca a individualidade, a matéria que nos forma continua por aí, pra sempre. É. Ele até pergunta, e se essa poeira bruta for a nossa forma de continuar? A gente torce o nariz pra poeira, mas e se ela for capaz de brilhar como metal, dar choque, virar bicho, virar planta? Pra ele, essa permanência da matéria era um tipo de imortalidade material. Interessante. Mas ele também fala da natureza assinando sobre a imortalidade, usando o exemplo dos insetos no outono. Que história é essa? Ele observava os insetos, né? Uns se preparando para hibernar, outros virando casulo para renascer na primavera, outros botando ovos para garantir a continuidade da espécie. Para ele, a natureza estava dando uma lição. Não tem diferença real entre morrer e dormir, são só mudanças na forma de existir. Tipo, a gente se prepara para o dia seguinte, antes de dormir, e os insetos se preparam para o futuro, antes de morrer. Exatamente. O inseto que morre no outono é essencialmente o mesmo que nasce na primavera. Assim como a gente é o mesmo depois de uma noite de sono, mesmo tendo morrido para aquele dia. Entendi? É tipo um ciclo sem fim. E ele também compara vida e morte com os dois lados da mesma moeda, né? Ele fala de Shiva, o deus hindu com seu colar de caveiras, e o Lingam, que representa a criação, morte e vida, sempre juntas. Ele até lembra que os gregos e romanos enfeitavam túmulos com cenas de festas e caçadas, mostrando essa ligação entre nossa finitude e a vida eterna da natureza. A forma de ver o equilíbrio das coisas. Mas aí ele volta com pessimismo, falando da necessidade da morte. Ele diz que viver para sempre seria horrível. Para ele, essa individualidade, essa sensação de eu separado do resto, seria um eu que a gente precisa superar. A gente se apega à individualidade, mas ela nos limita. E a morte seria a libertação final. Imagina viver para sempre, sendo sempre o mesmo, sabendo de tudo. Ia ser um tédio infinito. Nossa. E sem a dor, sem os desafios, a gente ia acabar caindo no tédio, que para ele era outro tipo de sofrimento. Exato. E ele questiona: qual o valor de viver para sempre uma consciência cheia de preocupações mesquinhas? Morrer seria uma chance de mudar completamente, de se libertar dessas limitações. É uma visão radical. Mas ele fala do supremo consolo da morte, observando a expressão serena dos mortos. Aquela paz no rosto de quem morreu, ele via como um sinal de alívio. A vida, com suas lutas, seus desejos, finalmente acabou. A força vital encontra a paz no silêncio da morte. Que coisa, né? E ele também diz que a natureza não se importa com a morte, usando exemplos de bichos indefesos. Tipo, a gente fica agoniado, mas a natureza tá de boa. A natureza é indiferente, né? É um jogo de dados gigante e a gente fica tenso com cada jogada, mas para ela tanto faz quem vive ou morre. Ele dá uns exemplos tristes.
A formiga que a gente pisa sem querer, elas em defesa, o peixe que pula na rede, o passarinho que vira almoço do gavião. A vida é frágil, a morte é constante e a natureza segue em frente. Uma visão meio fria, né? E a metáfora da folha seca questionando o destino. O que ele quer dizer com isso? Ele pede pra gente imaginar gerações futuras completamente diferentes da gente. De onde elas vieram? Pra onde vão? Essa pergunta é meio inútil, porque a realidade só existe no agora. E aí entra a folha seca. A folha seca que cai no outono lamenta o seu fim, sem entender que faz parte de algo maior, da força da árvore que vai continuar dando novas folhas. As gerações de pessoas são como as folhas, surgem, caem e a vida continua. Faz sentido. A gente se apega à nossa individualidade, mas faz parte de algo maior. Mas mudando de assunto, vamos falar da dor. O Schopenhauer é direto. A vida, sem rodeios. Direto e reto. Para ele, a dor era inerente à vida. O desejo é o combustível da dor. A gente deseja, a gente se frustra, a gente sofre. É um ciclo infinito. Ele descreve a vida como uma caçada cruel, onde a gente é tanto caçador quanto presa. É a luta pela sobrevivência, né? Sim. E no final, a morte sempre vence. Ele até questiona a figura de um Deus criador. Será que ele suportaria ver tanta dor? Uma crítica bem ácida. Ele até compara esse criador com um demônio que perturbou a paz do nada para criar esse mundo de sofrimento. E para piorar, ele diz que nosso inferno é pior que o de Dante, porque cada pessoa é o demônio do próximo. É a visão dele sobre as relações humanas, né? Egoísmo, conflito, cada um querendo o seu sem pensar no outro. Ele até inventa a figura do arquidemônio, o conquistador que manipula as pessoas, fazendo elas sofrerem e se matarem. Pesado. E ele usa um experimento mental para mostrar o melhor dos mundos. Imagina levar alguém que acredita nisso para ver hospitais, prisões, campos de batalha. Mostrar a realidade crua, né? A dor, o sofrimento, a violência. Ele quer botar em xeque essa visão otimista, mostrando o lado obscuro da existência. Ele até lembra da Torre de Gulino, uma história macabra de fome e morte. E ele compara a dificuldade de Dante em descrever o paraíso com a facilidade de descrever o inferno. Nosso mundo seria o modelo perfeito para o inferno. Exato. Para descrever o paraíso, Dante teve que se basear em relatos, porque não tinha nada parecido aqui. Já o inferno, ele descreveu com detalhes porque bastava olhar ao redor. A dor, o sofrimento, a crueldade, tudo isso está presente no nosso dia a dia. E a vida seria uma tragicomédia, né? Uma comédia de longe, uma tragédia de perto. Vista de longe, a vida até parece engraçada, com as nossas lutas, os nossos desejos, nossas preocupações, mas quando a gente olha de perto, vê a tragédia. Os sonhos frustrados, as ilusões perdidas, a dor acumulada que culmina na morte. E o destino ainda zomba da gente nos fazendo de palhaços nessa tragédia, né? Ele usa essa imagem dos comediantes lamentáveis para mostrar a ironia da nossa situação. A gente se esforça, luta, sofre e no final a piada é com a gente. Ele fala da gente oscilando entre a dor e o tédio. Seriam esses os dois polos da nossa existência. É assim humana, né? A gente foge da dor, mas quando consegue cai no tédio. Ele até brinca que colocaram a dor no inferno e o tédio no céu. Que ironia! E a vida como um rio descendo na correnteza, cheio de perigos, indo direto pro naufrágio final da morte. Uma jornada tensa, né? A gente tenta evitar os perigos, mas o destino final é inevitável. E a morte, esse naufrágio final, é muito pior que todos os perigos que a gente conseguiu evitar pelo caminho. E os disfarces da dor. Ele fala do desejo sexual, do amor, da inveja, do tédio. A dor é mestre em se disfarçar, né? A gente tenta se livrar dela, mas ela volta com outra máscara. No começo, é a necessidade, a luta pela sobrevivência. Depois, vem o desejo, a paixão, a inveja, o ciúme, o medo, a doença. E quando não tem mais jeito, vem o tédio, essa máscara vazia e melancólica. Não tem escapatória. E a visão dele sobre a juventude. Condenados à morte, mas sem saber da sentença. Ele compara os jovens com crianças esperando o show começar, animadas, sem saber o que as espera. A beleza da juventude está nessa inocência, nessa ignorância da dor que vem com a vida. Para quem já viveu e sabe a verdade, as crianças são condenadas à vida sem saber da sentença de sofrimento que os aguarda. Que triste. E ele afirma, todos desterrados. Sem a dor, da vida não faria sentido. A dor dá sentido à vida, né? Faz a gente valorizar os momentos bons, lutar pelo que a gente quer. Ele questiona essa ideia de que a dor é um acidente. Para ele, a dor é a regra, a desgraça universal. E a gente vive combatendo, né? Contra a dor, o tédio uns contra os outros. A vida é uma luta constante. Ele usa a imagem da ovelha no pasto, que pasta tranquila sem saber que foi escolhido para o abate. A gente nunca está totalmente seguro, a morte pode chegar a qualquer momento. Então o tempo é um tormento, né? Passa rápido demais, nos fazendo viver correndo, com medo de perder tempo. O tempo nos atormenta, nos impulsiona para frente, só quem está entediado escapa dessa sensação, porque para eles o tempo se arrasta. E a necessidade da dor, ele compara com o lastro de um navio. Sem sofrimento a gente ia pirar. A dor nos equilibra, né? Sem ela a gente ia ficar arrogante, deslumbrado, sem noção. Ele fala que a vida da maioria é feita de sofrimentos, trabalho e miséria. E se tudo fosse perfeito, o que a gente ia fazer?
Provavelmente cair no tédio ou se autodestruir. A gente precisa da dor para dar valor às coisas boas. Ele até chega a desejar um planeta sem vida de tanta dor que ele vê no mundo. É o pessimismo dele indo ao extremo, né? A dor é tão presente, tão intensa, que ele prefere um mundo vazio, sem vida, a esse mundo cheio de sofrimento. E ele chama a vida de a grande mentira, uma perturbação inútil da paz do nada. Com o tempo, a gente percebe que a vida é uma ilusão, uma enganação. A gente corre atrás da felicidade, mas ela nunca dura. No final, a gente se depara com a verdade. A vida é uma piada de mau gosto. E quem vive muito vira um espectador que se aborrece, vendo a mesma peça ruim várias vezes. É como assistir o mesmo filme repetidamente, né? No começo até tem graça. Mas depois, a gente já sabe o que vai acontecer, perde o interesse. A vida perde a novidade, a magia. Só resta o tédio. E ele gosta da palavra defunctus, falecido, como se a vida fosse um trabalho chato que finalmente acabou. A gente se cansa, né? A vida é uma tarefa árdua, cheia de desafios e sofrimentos. A morte seria o descanso merecido, a paz final. Que o mundo seria um inferno cheio de vítimas e algozes, um lugar cruel e sem esperança. É a visão dele sobre a natureza humana, né? A gente se machuca, se explora, se usa. Uns sofrem, outros fazem sofrer. É um ciclo de dor e violência. E ele se defende de quem critica o pessimismo dele, dizendo que a filosofia não é o catecismo. Ele só está falando a verdade, por mais dura que seja. A filosofia busca a verdade, não importa qual seja. E a verdade às vezes é feia, é dolorosa. Ele critica quem prefere viver na ilusão, no conforto de crenças otimistas. E ele joga uma pergunta. Se a gente pensasse com a razão sem o instinto de reprodução, será que a gente teria filhos, sabendo da dor que os espera? É uma questão ética importante, né? A gente traz novas vidas ao mundo mesmo sabendo que elas vão sofrer. Será que é justo? Será que é egoísmo? E ele conclui. Ninguém merece inveja, mas muita gente oferece compaixão. A gente sofre de um jeito ou de outro, né? Todo mundo tem suas dores, suas lutas. A inveja não faz sentido. O que a gente precisa é de compaixão, de entender o sofrimento do outro. E ele imagina que os outros mundos, nas estrelas, também devem ser cheios de sofrimento, como o nosso. Que deprimente. Ele amplia o pessimismo dele para o universo, né? Se aqui é assim, por que seria diferente em outros lugares? A dor, o sofrimento parecem ser universais. E ele explora várias ideias sobre a origem do mundo, vendo ele como um lugar de expiação, um castigo por alguma falha original. Ele critica a ideia de um Deus benevolente que cria um mundo cheio de sofrimento e ainda acha tudo bom. Ele se identifica com a ideia do pecado original, como uma metáfora da nossa imperfeição, da nossa culpa. O mundo seria um lugar de purificação, um vale de lágrimas, onde a gente paga pelos nossos erros. E a companhia dos outros seria parte do castigo, né? Ele até sugere um novo cumprimento, companheiro de sofrimento. É uma visão bem pessimista da sociedade, né? A gente se decepciona com os outros, se cansa da companhia humana. Ele compara a um prisioneiro importante cercado de criminosos comuns. O sofrimento seria o elo que nos une e o único ponto em comum. E ele afirma que a dor é a única coisa positiva. O bem-estar seria só a ausência da dor. Para ele, a gente só sente a dor, o incômodo, o medo, a felicidade, o bem-estar são apenas a falta dessas coisas. Ele usa a imagem do rio. A gente só percebe a pedra quando ela atrapalha a correnteza, a dor nos faz perceber a vida, nos faz reagir. E a gente vive como bolhas de sabão, frágeis, efêmeras, destinadas a estourar. A vida é passageira, né? O presente se transforma em passado num piscar de olhos. A gente tenta evitar a morte, mas ela é inevitável. A vida é uma bolha de sabão, bonita, colorida, mas frágil. A gente sabe que vai estourar, mas se diverte enquanto ela dura. E a felicidade é uma ilusão, né? É sempre no passado, no futuro, nunca no presente. A gente corre atrás da felicidade, mas ela nunca está onde a gente está. A gente se lembra dos momentos felizes do passado, sonha com um futuro feliz, mas o presente é sempre insatisfatório. A felicidade é uma miragem, uma promessa que nunca se cumpre. E o propósito da vida? É. Manter esses seres frágeis numa miséria suportável para continuar o ciclo de reprodução e sofrimento. E questiona no sentido de tudo, né? A gente trabalha, luta, sofre, pra quê? Pra manter a espécie viva, pra continuar esse ciclo de dor e sofrimento? Parece meio sem sentido, né? E a gente é tão frágil, né? Tanta necessidade, tanto perigo nos cercando. A gente se acha o centro do universo, mas somos só mais um bicho vulnerável, dependente. Ele fala da nossa necessidade constante de segurança, de suprir as nossas necessidades, de evitar os perigos. E as nossas opções se resumem a trabalhar ou se entediar. O trabalho nos ocupa, nos distrai da dor, nos dá a ilusão de propósito. E quando nós estamos trabalhando, a gente se entedia. O tédio nos leva a buscar companhia, a criar distrações, a preencher o vazio da existência. Ele termina dizendo que a felicidade é um sonho, que a gente só sente a dor. As coisas boas a gente só percebe quando perde, porque elas são a ausência da dor. Ele inverte a lógica, né? A dor é real, a felicidade é só a falta da dor.
A gente só dá valor à saúde quando fica doente, à liberdade quando está preso, à vida quando está perto da morte. E a vida da maioria é um eterno estribilho, uma repetição de coisas banais e sofrimentos internos. A gente se ilude com a ideia de progresso, de mudança, mas no fundo, repetimos os mesmos erros, os mesmos padrões. A gente vive no automático, sem questionar, sem buscar um sentido real. E somos só joguetes da natureza, né? Marionetes nas mãos de um destino cruel. A gente se acha no controle, mas somos só peças nesse jogo da vida. A gente nasce, sofre, morre e a natureza segue em frente, indiferente ao nosso drama. E o mundo é um palco, um teatro cruel onde só sobrevive quem devora o outro. É a lei da natureza, né? A luta pela sobrevivência, a competição, a violência. E quanto mais inteligente a gente é, mais a gente sofre. A gente se torna consciente da nossa própria finitude, da fragilidade da nossa existência. Ele questiona a visão otimista do mundo, essa ideia de que tudo tem um propósito, de que o bem sempre vence. Para ele, a vida é trágica ou, no máximo, tragicômica. A gente se esforça, luta, sonha, mas no final a morte nos leva e o mundo segue girando, indiferente à nossa passagem. Ele termina duvidando se a vida é realmente melhor que a não existência, citando Voltaire. A vida é uma piada pesada. É uma visão bem pessimista, né? Mas que nos faz pensar sobre o valor da vida, sobre o sentido da nossa existência. Se a vida é só sofrimento, para que viver? Qual o propósito de tudo isso? Nossa, que viagem intensa. E a gente cobriu muita coisa. A morte como libertação, a dor como essência da vida, a felicidade como uma ilusão. A gente mergulhou no pessimismo do Schopenhauer, explorou as profundezas da sua filosofia. E você que está ouvindo, o que te impactou mais nessa conversa? O que for na sua cabeça? Como essas ideias se encaixam na sua visão de mundo? Se a morte é realmente o grande desengano, como isso muda a sua forma de ver a vida? Como você lida com a dor, com a inevitabilidade do sofrimento? A gente se deixou com mais perguntas do que respostas, né? Mas essa é a beleza da filosofia. Ela nos instiga a pensar, a questionar, a buscar o nosso próprio sentido. E quem sabe, no meio dessa busca, a gente não encontre um pouco de beleza, um pouco de esperança, mesmo diante do pessimismo do Schopenhauer. Valeu por mergulhar com a gente nesse mar de ideias. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.